Muito bem. Boa tarde. Tá claro, tá bom? Hoje é dia 17 de janeiro do ano de 2019, quinta-feira, Centro Espiritualista Amor e Luz. No bairro Medianeira, na rua Antônio Carlos Lopes, número 73, bairro Medianeira, em Porto Alegre. Hoje nós vamos falar de um assunto que vamos começar a... Quinta-feira passada teve alguém presente aqui, que está aqui agora, quinta-feira passada estava conosco? Perfeito. Quinta-feira passada foi falado sobre a gratidão. Muito interessante o tema, gratidão. E hoje nós vamos falar um pouquinho de nós, do nosso momento. A pergunta é, quando nós, parece que não vai ter nada a ver, quando nós vamos ao supermercado, qualquer supermercado, que vamos fazer as nossas compras, pegamos um carrinho, vamos lá, pegamos a nossa notinha e começamos a separar da prateleira os produtos que nos interessam. Muitos pegam um produto, um óleo de soja, por exemplo, ou um arroz. Pegam um óleo de soja e vejam qual é o vencimento dele, data de validade. Normalmente a gente procura uma data de validade, né? Nós, antes de virmos a esta vida, a esta encarnação, esta reencarnação, porque nós não estamos na primeira vez no planeta, nós já tivemos aqui várias vezes. Na outra casa que nós estávamos, um rapaz chamado Mauro Kiwitico, não sei se alguém sabe quem é ele. Ele faz terapia regreacionista, de regressão, e ele foi fazer uma palestra. E ele fez uma pergunta para a plateia, que nós estávamos na plateia. Vocês querem saber como foi a última, a existência anterior de vocês? Todo mundo sim. Se é fácil, queremos. Exatamente igual a essa de hoje. Nós não questionamos ele o porquê. Mas se ele falou isso, é porque algum fundamento tem, algum conhecimento ele tem. Então, praticamente, a nossa existência anterior foi semelhante a essa. Semelhante, não igual. E nós programamos para vir para cá. Eu vou continuar repetindo todas as vezes, porque a nossa jornada, por estarmos aqui hoje, nós programamos. Acredito que todo mundo entenda e acredite que o que eu estou falando aqui, estou falando coisas certas. Nós programamos a nossa vida nesse planeta, nesta cidade, com os nossos irmãos, que fizeram todo um projeto de acordo com as experiências que nós deveríamos ter nesse momento. Por que nós encarnamos no ano de 1900, perdão, século passado, né, a maioria? Tudo isso foi programado, porque as condições de nós conseguirmos nos desenvolver pelo que cada um de nós precisava, as condições estavam perfeitas nesse período, nesse ano. As pessoas que precisavam fazer parte da nossa existência estavam encarnadas. E nós iríamos ter esse relacionamento com elas. Muitos relacionamentos que nós teríamos com essas pessoas seriam relacionamentos de pura gratidão, de amor, de carinho, de afeto. Outras pessoas nós teríamos que nos redimir com coisas do passado, com perdão, com alguma convivência em vidas anteriores que não foi muito legal. Nós escolhemos a nossa família. E quando nós fizemos a nossa programação reencarnatória, nós
junto com os irmãos espirituais, com o nosso mentor, que é um camarada que viveu na Terra também, mas ele se predispôs a nos ajudar, a nos orientar, só que a gente não escuta ele. A nossa vida é tão corrida, tão atribulada, a gente pensa trocentas mil coisas, mas pouco tempo nós demoramos escutando o nosso mentor, ou tentando escutar. Que mentor? Onde ele está? Como é que eu vou escutar ele? Coração, nosso coração. Tem uma coisa bem interessante, se nós tivermos problemas e ficarmos bem quietinhos, longe de tudo, só nós com esse problema, e perguntarmos ao nosso coração se a solução que a gente está encontrando está no caminho certo, com certeza a gente vai sentir alguma coisa no coração, de repente um pouquinho mais leve, ou um pouquinho mais apertado, mas algum tipo de resposta a gente vai ter. E isso é interessante. Quantas pessoas que se aproximam de nós, que nós pegamos como amigos ou amigas. Quando eu falar no termo amigos é genérico, tá? Tanto ele como ela. Que vão nos aconselhar durante a vida. Às vezes a gente tem tanto carinho por alguém que a gente conhece há algum tempo e faz uma amizade. Nossa, e é uma coisa tão bacana. E esses são anjos que aparecem na nossa vida para coisas boas. Às vezes a gente tem um relacionamento, às vezes a gente conhece outras pessoas que parece que vivem nos agredindo. São lições que nós temos que aprender também. De que, de repente, como nós somos... Todos o ser humano está em desenvolvimento, está em fase de desenvolvimento. Se nós estivéssemos maravilhosamente bem, não estaríamos encarnados aqui. Nós estamos aqui hoje para resgatar coisas do nosso passado recente e passado bem passado mesmo. Quinta-feira passada eu falei que para nós estarmos aqui hoje, contando 11 gerações atrás, são 300 anos. São 300 anos que um homem encontrou uma mulher, ou uma mulher encontrou um homem, que foram nosso, não sei o nome, mas é avô, bisavô, trisavô, e vamos contando para trás. São 11 gerações para que nós estejamos aqui. Então, os orientais reverenciam muito os antepassados, nós não. Mas seria interessante agradecer a pai, agradecer a mãe, porque nos deram a vida. Nós estamos aqui por eles, por causa deles. Mas isso é algo que fica no coração de cada um. E vamos levando a nossa vida. E vamos levando a nossa vida, vamos amadurecendo, vamos estudando, vamos trabalhando, vamos constituindo família, continuando a nossa geração com os filhos. Aí vem, de repente, nós de filhos, nós passamos a ser pais, passamos a ser avós, passamos a ser bisa, trisa, né? E assim vai indo. Vamos dando continuidade. Mas nós aqui botamos as gerações para frente. Ok? Lembra quando eu falei do supermercado que a gente vai procurar a data de validade? Nós também, quando nós fizemos a nossa programação reencarnatória, foi combinado também uma data de validade para nós. Podemos estar numa família, se todos os dedos de uma mão, eu só vou pegar um exemplo simples, não são iguais, a nossa família é a mesma coisa, pai, mãe, filhos, temos a nossa data de validade, temos o porquê estarmos juntos nesse momento, nessa encarnação, tem um porquê as pessoas que passam na nossa vida, tudo isso não é por acaso, tem um motivo, tem um porquê, para nos fazer bem, de uma forma boa, ou nos fazer pensar se o nosso caminho está correto. Nós temos a nossa data de validade. Qual é? Ninguém sabe.
Então, tenho a dizer assim, viva a vida hoje intensamente, porque a gente nunca sabe se vai ser o último dia. E um dia a gente acerta, foi o último dia. E daí? Como é que fica? Chegou pelo WhatsApp bastante dissertação sobre quando a gente partir desse mundo, as contas vão ficar, a grama vai ficar sem cortar, a família fica, as tuas roupas ficam, a tua casa vai sujar, alguém vai limpar. Tu vai ficar só na saudade e no coração de alguém, seja da família, seja de amigos. E a nossa data de validade, ninguém vai ficar para semente, ela está aí. E quando nós passarmos para o outro lado, da onde nós já viemos várias vezes, e a gente perdeu a consciência de como era o outro lado, o que é que vai? O que nós iremos encontrar do outro lado? Quando nós estamos mais espiritualizados, essa passagem é mais tranquila. Quando a gente está muito agarrado a coisas materiais, a beleza física, a posses de casas, carros, roupas, é um pouquinho mais difícil essa passagem. Por que eu falo isso? Os livros estão dizendo isso. O livro do Allan Kardec, chamado Céu e Inferno, está lá na página 112, está falando sobre a passagem. E fala muitas coisas. E a passagem nossa vai ser suave se a gente for mais espiritualizado, mais desligado de coisas materiais, mais tranquilo. E a passagem de cada um é particular. Não são todas iguais, cada um é particular. Mas entre o nosso nascimento, a nossa programação reencarnatória e a nossa passagem, nós temos esse intervalo que se chama vida. E nesse intervalo que se chama vida, nós temos que procurar fazer o melhor de nós. Sermos mais tolerantes, paciência, darmos mais amor às pessoas, à família, termos mais tempo para as outras pessoas, nos dedicarmos, se tiver interesse, a causas filantrópicas que ajudem pessoas. Eu estou falando no termo pessoas, mas pode ser qualquer outra causa que tenha um significado, que vai melhorar uma rua, um bairro, uma cidade, um estado, um país, um mundo. Mas cada um de nós fazendo o que for melhor, cada um de nós procurando se melhorar, fazer a nossa reforma íntima, descobrir que nós não somos só, não estamos sós também. Quando nós descobrimos que tudo aquilo de bens materiais que nós corremos atrás, quando a gente for para o outro lado, fica, a gente vai pensar duas vezes. Tem um escritor chamado Roberto Chiniachiki. Ele faz livros de autoajuda. Mas ele é um médico que trabalhou em São Paulo numa UTI de pacientes terminais. É interessante que ele relatou, em entrevista que ele deu, que esses pacientes não queriam mais dinheiro, não queriam mais nada, queriam apenas ter mais tempo, queriam mais ter convivido com as pessoas. Esse momento ele aparece na vida da gente, mas aparece no momento em que a gente está, estamos bem, vamos dizer assim, uma idadezinha já mais avançada.
E aí nós nos demos conta de que a vida passou. E o que a gente fez? E essa juventude que está aqui agora, que, senhorita, também, e mais, que tem essa oportunidade de dar uma parada e pensada, puxa vida, tia, a minha vida pode se tornar muito melhor se eu fizer a vida de outras pessoas melhor também. Essa gratidão, ela vem, talvez não venha da pessoa que foi feita uma boa ação, mas vem do universo. O universo conspira para que a gente melhore. Semana passada, um livro sobre gratidão dizia que a gente sempre ganha mais do mesmo. Interessante, e o que é ganhar mais do mesmo? Se eu dou amor, eu ganho mais amor, mais do mesmo. Se eu dou perdão, eu ganho mais do mesmo, mais perdão. Se eu dou carinho, afeto, se eu dou sorriso, bondade. Vocês já experimentaram a sorrir para pessoas aí, cumprimentar qualquer pessoa aleatoriamente na rua? As pessoas se assustam porque ninguém está esperado de receber um bom dia, boa tarde, um sorriso. Se a gente passar na rua e olhar para o rosto de cada uma das pessoas, está todo mundo com uma ruguinha aqui no meio da testa, pensando em trocentas coisas, bem alheio àquele momento que está ali caminhando. Eu faço isso na rua, cumprimento. Às vezes nem ouvem, boa tarde, nem ouvem, né? Às vezes eu escuto depois de longe, oh, boa tarde, ou bom dia, alguma coisa assim. Beleza. Vocês sabiam que um sorriso ou um cumprimento modifica a vida de uma pessoa? De repente ela sente que ela existe também. E se sentir que existe é muito importante. E se sentir que o mendigo existe também é importante. Que o coletor de lixo existe é importante. Que aquele catador de latinha também, só cumprimentar. Já de repente faz uma diferença enorme. Eu já fiz essas experiências, tá? Eu falo porque eu já fiz as experiências. Esse pessoal que fica na rua fazendo artesanato também, já fiz experiência também, olha que coisa bacana. Foi uma experiência positiva, não vou dizer que todas sejam. Já vi pessoas agressivas, mendigos agressivos, pedindo dinheiro e tu não dá, nossa, tu escuta poucas e boas, né? Mas tudo isso faz parte da gente treinar tolerância, paciência, né? Nós não precisamos, se alguém vem para discutir, nós não precisamos atiçar esse fogo do ódio da discussão. Simplesmente ficar calado, escutar e não dizer nada. O silêncio é uma arma enorme. Às vezes a gente tem que ser muito mais forte para ficar no silêncio do que retrucar alguma coisa. Pare para pensar sobre isso. É interessante. Então, se nós nos darmos conta que nós estamos aqui, tendo uma experiência evolutiva, o nosso espírito está tendo uma experiência de evolução. Por que nós temos essa forma, cor da pele, tudo isso nós escolhemos. Porque isso vai fazer bem para a gente. Por que nós estamos ou estamos nem todo mundo? Por que nós somos pobres, ou somos ricos, ou somos mais ou menos? Tudo isso faz parte. Por que a gente tem uma família agradável, uma família um pouco mais difícil? Tudo faz parte. E o espírito só evolui quando está na matéria. E nós estamos tendo o prazer, o privilégio de estar na matéria e procurando evoluir, procurando fazer o nosso melhor. É interessante isso. Por que nós estamos hoje no Centro Espiritualista Amor e Luz procurando uma ajuda? A gente vem pelo amor ou pela dor. Mas vir pelo amor, acho difícil. A gente vem sempre procurar alguma coisa que nós achamos que encontraremos ali e encontramos. Às vezes as respostas que a gente quer não são
aquela que a gente gostaria de ouvir, mas encontramos uma resposta. E possivelmente de uma resposta a gente consiga fazer a nossa reforma íntima, a nossa modificação, fazermos com que as pessoas ao nosso redor nos ajude de uma certa forma quando nós mudarmos toda a nossa forma de agir e de pensar, quando nós nos preocuparmos bastante com os outros, quando nós acharmos que não somos a última bolachinha do pacote, quando nós acharmos que todos somos iguais perante o Criador. Aí é diferente. Faz alguns meses que eu mal assisto televisão. Não estou nem um pouquinho preocupado. Às vezes eu corro atrás de uma noticiazinha para ver o que está acontecendo por aí. Mas é o minha só, eu disse, puxa, nada mudou ainda. Né? Mas quando a gente começa a assistir televisão e fica reverberando em situações ruins, nossa, a aura da gente fica ruim, o coração da gente fica apertado. E coração apertado faz com que a gente fique não se sentindo bem, de repente é uma dor de cabeça, de repente é um enjoo, é uma dor no estômago. E todas as nossas doenças, vou repetir isso várias vezes, vêm pelos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos é que baixam a nossa vibração ou elevam a nossa vibração. Se nós estamos com pensamentos ruins, a nossa vibração vai para baixo. E quando a nossa vibração baixa, os irmãozinhos que estão no umbral, que a gente não os enxerga, nós conseguimos chegar até eles. Eles não vêm até nós, mas nós vamos até eles. Com pensamentos ruins, com atitudes ruins, com vícios, seja bebida, cigarro ou outros vícios. E quando nós baixamos a vibração, que esses irmãos entram no nosso campo vibratório, aí tudo de ruim acontece. Aí se a gente já estava ruim, fica pior. Fica sempre triste, coração angustiado, pensamentos ruins, até conseguir dar uma elevada nos pensamentos, custa um pouco. Aí a gente já sofreu um dia, 2 dias, uma semana, um mês, seja lá o que for o tempo. E a nossa vida passa. A nossa vida passa. O hoje de manhã já foi. Se a gente não fez algo, já não faz mais. O tempo já foi. Às vezes a gente deixa para algo para fazer no dia seguinte, e o dia seguinte não tem mais condição de fazer, porque uma série de situações já mudaram na nossa vida. É interessante isso. É interessante também ficarmos cientes que a gente tem a nossa data de validade. Que a gente quer prolongar, sim. Jesus dizia que nós não conseguimos acrescentar 1 segundo sequer na nossa vida, na nossa existência. Quando chegar a hora, vai ser a hora e pronto. E de que forma? Cada um é particular. Cada um tem a sua maneira de deixar esse mundo. Mas a maneira menos sofrida vai ser quando a gente tiver menos apego às coisas materiais. Quando a gente tiver bons pensamentos, boas ações, boas amizades, querer bem ao próximo, querer bem à família, querer bem qualquer pessoa. Porque todos nós estamos na mesma jornada evolutiva. Todos nós estamos aqui hoje falando português na cidade de Porto Alegre, nesse bairro. Poderíamos ter nascido nos Estados Unidos, na Europa, ou numa Síria. As moças usando aquelas vestimentas todas, calorão danado, mas tudo bem, lá, né? Mas estamos aqui livres, com pensamento, livre na forma de se expressar. Isso é uma bênção. Por que que nós estamos aqui? Tranquilamente, os nossos pecados não foram muito pesados, não, em vida passada.
ou nas recentes. Por isso que tivemos o privilégio de vir aqui nesse local, nesse país. E ainda nós fizemos a nossa busca espiritual aqui, Centro Espiritualista Amor e Luz, ou poderia ser outra casa, sem problema nenhum. Mas a gente sente um chamamento, sente que poderíamos também ir a uma igreja evangélica ou outro tipo de religião sem problema nenhum. Tem tantas coisas bacanas nas igrejas, outras, vamos dizer assim, que segue a Bíblia, né? Nós seguimos também. Eu não sei falar muito sobre outras religiões, mas eu procurei o meu caminho espiritual dentro de uma doutrina espiritualista. Eu me sinto confortável assim. Pelo menos quando nós chegamos à doutrina espiritualista, deixamos de fazer o mal. Isso já é uma grande coisa. Já não praticamos mais o mal. Então significa que o nosso rumo está certo. Quando a gente chega em casa, depois de um dia de trabalho, e o coraçãozinho está leve, a gente bota a cabeça no travesseiro, está tranquilo. Nossa, que bom. Que agradável, a gente consegue ter um sono solto, tranquilo, legal. Alguém costuma fazer uma oração antes de dormir ou ao levantar? Fora de série, muito legal, olha, parabéns mesmo. Se a gente perguntar aqui para o pessoal que vem, não é tanto que nem hoje, com certeza. Isso é bacana, isso é bom, isso nos aproxima bastante ao nosso eu superior. Isso é legal. Nós temos, o pessoal está fazendo um trabalho aqui em cima. Nós temos um mentor. Esse mentor, conforme eu falei há pouco, é alguém que se comprometeu a nos inspirar, nos ajudar. E de repente a nossa cabeça pode ter trocentas minhocas e fazer perguntas difíceis para o mentor, que talvez até ele não consiga, ele, mentor, nos ajudar. Mas o fenômeno bonito que tem do outro lado, pelo que nós aprendemos com o nosso professor Ivan, é que se o mentor nosso não sabe, ele vai procurar o guia. E o guia é um cara que tem uma... Se nós estamos no primário, o mentor tem um ginásio, ele já passou pelo primário. Então ele conhece causas um pouquinho mais complexas. Mas se de repente for alguma coisa muito complexa, ele vai para o guia. Que o guia já é universitário, já passou por tudo isso e conhece muito mais. E se o guia não souber ainda, olha que bacana, tem os instrutores ainda, que está muito mais acima, com conhecimento de uma amplitude muito grande. Então nós jamais ficaríamos sem uma resposta às nossas perguntas. E como é que as respostas às nossas perguntas vêm? Às vezes vem por intuição. Às vezes vem uma palavra na nossa cabeça e aquela palavra é a resposta. Nós fizemos um curso aqui de escola mediúnica. Escola mediúnica. Nossa colega estava presente. E eu fui convidado a ser o palestrante, o orador da turma. Mas... E passava o dia, coisa mais interessante, vinha a ideia, eu vou falar sobre isso, depois a ideia desaparecia e não voltava mais. E a gente ficava de novo no mato sem cachorro, sem saber o que fazer. Até que no sábado da nossa formatura, isso eu tenho uma graça de Deus assim fantástica, eu não sabia o que fazer ainda. Cedinho da manhã, estou dormindo, abro os olhos, olho para minha esposa, ela está acordada me olhando, como se estivesse esperando que eu acordasse. E me disse assim, eu estava pensando no que tu iria falar. E a palavra de ordem é aprendizado. O Fábio, aqui colega, também estava fazendo a escola mediúnica. Aprendizado.
E eu disse, tá aí, acabou. Eu só tenho que comentar alguma coisa sobre aprendizado. Como era só 5 minutinhos, meu Deus, foi muito fácil. Aprendizado. E eu estava lá sem saber o que fazer, sem saber o que falar. E vinha aquela agonia, puxa vida, e está passando o tempo, e o que eu vou dizer? Aprendizado, pronto. E eu escolhi o tema de hoje, também, falar sobre a nossa passagem. Mas eu estou puxando toda uma história, porque a verdadeira vida nossa está aqui nesse momento. Perdão, vida material, está aqui nesse momento. E nós temos que procurar fazê-la melhor possível para quando nós retornarmos à vida espiritual. E na vida espiritual, por quanto tempo? Não sei. Cada um tem o seu tempo. Que lá é muito maior, muito, que dizem os irmãos e os livros, muito melhor. Mas que esse momento que nós estejamos aqui, que nós estamos aqui junto com as nossas famílias, com os nossos amigos, que procuramos fazer o melhor de nós. Principalmente ter um coração leve, um coração na qual a gente se sinta feliz em ajudar os outros, que nós consigamos ser alegres e felizes, e que outras pessoas sempre nos olhem e dizem, puxa vida, aquela pessoa eu confio e posso me abrir com ela, porque dali eu sei que vai sair bons conselhos. Ou que não saia bons conselhos, pelo menos me escutar, só escutar. Às vezes a gente falando, nos escutando, já conseguimos ter as respostas que nós estávamos procurando. Não sei se vocês já agiram assim. Mas às vezes, puxa vida, tu pensa, não encontra uma resposta para alguma coisa que tu precisa. Aí tu vai comentar esse assunto com outra pessoa, tu está falando, e de repente as respostas estão chegando e tu agradece a pessoa por nada, por te escutar, e tu já saiu com todas as respostas. Às vezes, eu trabalhei com vendas, adoro trabalhar com vendas. E eu tinha uma característica comigo. Cliente brabo pode largar para mim. Por que eu fazia isso? O cliente brabo, às vezes, ele só quer um par de ouvido para escutá-lo, só, nada mais. Ele não está brabo com quem está escutando ele está brabo, de repente, com uma situação de um produto que ele adquiriu, não foi bem, não foi legal, ele precisa de botar para fora tudo aquilo, ele só quer alguém que o escute. Pronto. Eu pegava um lobo e saía com um cordeirinho abraçado. Coisa mais maravilhosa do mundo. E o cara depois ligava à empresa agradecendo lá pelo resolver o problema, entre aspas, né, tia? Mas, e não deixava de ser cliente. Isso é interessante. Interessante quando também dentro do nosso círculo de amizade tem um conhecido que está cheio de pepino e precisa se abrir. E se nós nos propusermos a ser esse coração que vai escutar, nossa, que bem que nós vamos fazer para essa pessoa, sim, muito mais bem para nós. Tudo fica armazenado no nosso registro akáshico. É o nosso livrinho, é o nosso computador, é o nosso baú, onde tudo de bom e de não tão bom ficam armazenados. E quando de repente a gente for falar com São Pedro, eu vou usar só isso, é uma alegoria, tá? Ele vai pegar o livrinho e vai dizer fulano ou fulano, Joãozinho ou Mariazinha. Ah, tu fez isso de bacana, que legal. Poxa, mas tu também fez isso aqui que não foi tão legal. Né? E aí a gente vai ter uma consciência de que poderíamos ter feito melhor. Não fizemos por quê? De repente, por uma situação nossa, de apego a alguma coisa, a gente não deu o seu melhor. Eu estou falando isso, pessoal. Eu aqui, Jorge, também tenho meus conflitos familiares. E procuramos resolver da melhor maneira possível. Alguns demoram um pouquinho mais de tempo para se resolver, outros não.
e vamos vivendo a vida da melhor maneira possível. Quando eu cito algum exemplo, normalmente são exemplos que eu vivi, porque daí eu sei a experiência que eu passei. Então, essas tolerâncias que vocês estão tendo de escutar algum exemplo, agradeço muito, porque de repente pode se encaixar com algum de vocês também. Mas a persistência é a coisa mais incrível do mundo. Persistência. Olha, hoje, quando com toda aquela chuva, só tinha uma pessoa quando eu cheguei. Eu disse, quando eu pela primeira vez... Como é seu nome? Seu João. Estava ali sentadinho. Aliás, eu vi ele chegando. Né? Eu disse, se vem só o seu João, beleza. Estou sentado eu e ele, vamos trocar uma ideia e pá. Deixo ele envolvido aqui até o momento de ser atendido. A chuva passou, não passou tanto, e já olhava para lá e chega gente, chega gente, chega gente. E a primeira vez que eu fiz também, que eu fui convidado a fazer um bate-papo, foi a mesma coisa, só tinha 2 pessoas. Quando eu vi, de repente parece que uma excursão parou ali na frente e começou a despejar gente. Isso aqui é gostoso, isso aqui é bacana. Nós estamos num dia de semana.